Voltamos com essa história incrível de vida da Elaine, essa experiência que ela teve aí com o câncer e fez realmente dessas feridas um propósito. E agora ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso, como hoje ela está usando toda essa história, tudo que ela passou para ajudar outras pessoas. Então fique por aí que vai ser incrível. Conte pra nós, mulher, depois de tudo que você passou. Assim, eu percebi que você em nenhum momento parou totalmente de trabalhar, né? Não, em nenhum momento. Eu vi isso. Eu brinco que a consultoria de imagem é a minha vida. Você é consultora desde 7 anos. Do 2019, né? Mas a moda faz parte da minha vida desde sempre. E eu gosto de tratar com pessoas, sabe? Eu gosto de lidar com gente. E eu sinto que eu ajudo muito as pessoas. Porque muitas vezes, mesmo antes da doença, muitas mulheres que tinham autoestima baixa, sabe? E eu sempre pude ajudar. E hoje, através disso tudo que eu tenho vivido, né? Porque ainda tenho uma jornada longa e agora de tratamento via oral. Eu ajudo mulheres através disso mesmo, falando sobre autoestima, sobre autocuidado, como que a gente pode trabalhar isso na nossa mente, porque a nossa mente manda no corpo, né? Nós somos o que ela quer que nós sejamos. Então, eu percebo isso, que com a doença, eu trouxe ainda mais como um propósito mesmo, eu estou em dívida com as minhas seguidoras, porque eu ainda tenho tentado entender muitas coisas, mas eu quero poder falar sobre o câncer, eu quero poder falar como que o autocuidado, né, que eu costumo falar que a autoestima, ela caminha ali junto com a fé. E foram essas duas coisas que me mantiveram de pé durante todo esse processo. Então é isso que eu quero levar para outras mulheres, né? Não só mulheres também, porque muitos homens que passam pela doença se entregam também. Então é isso que é o meu intuito, de levar através da imagem, igual, por exemplo, lá no meu Instagram eu criei o quadro Looks da Vitória. Então, assim, todos os meus looks, eu vou ao médico, eu vou fazer cirurgia, eu vou pra químio. Eu tentava estar com uma roupa bonita, bem arrumada, o batom vermelho, maquiada. Quando eu perdi as minhas sobrancelhas e os cílios, isso mexeu muito. Foi o momento que mais, durante todo esse processo, o momento em que mais mexeu comigo foi esse. Porque eu me olhei no espelho e eu me senti sem identidade. Falei, meu Deus, quem é essa? O cabelo não, mas os cílios e a sobrancelha sim. Então eu quero mostrar isso, que eu também não sou uma máquina e que mesmo me sentindo sem identidade, eu buscava ali, eu vou fazer um delineado no olho porque pelo menos fica mais visível ali o meu olhar. Eu vou passar uma sombra na minha sobrancelha. Então eu tentava durante todo o tempo estar bem comigo mesma. E é isso que eu quero levar. Que você consegue, independente de você estar para fazer cirurgia, que você está fazendo quimioterapia, você consegue se cuidar e estar bem ali consigo mesma. Quando você se perguntou quem é essa, você encontrou a resposta? Encontrei. Agora, hoje, você Hoje, tem essa naquele momento ali, não. Mas hoje eu me olho no espelho e eu falo, você é a mulher que você escolheu para vencer. Você não pode aceitar nada menos que isso. Igual eu falei do seio, né? A sobrancelha e os cílios não me definem. Entendeu? Embora impacta, né, no primeiro momento. Impacta sim, porque querendo ou não mexe com a nossa autoestima. Né? Por uma questão comercial, de um tempo para cá, alguns anos, né? Falam-se de autoestima como se fosse autoimagem. Vende autoestima como autoimagem. E não que a autoimagem não seja importante. Ela é extremamente importante. Mas a autoimagem, ela é só mais um bracinho da autoestima. A autoestima, na verdade, ela é o pilar que sustenta a nossa vida. Exatamente. A autoestima é a base que sustenta a nossa vida.
A autoestima é o ato de você estimar quem você é, de onde você veio, quem você se tornou, os erros que você cometeu, os sonhos que você já realizou, os sonhos que você tem e ainda vai realizar. É o ato de você estimar tudo isso. A autoestima inabalável é quando o ser humano te elogia e tá ótimo, te critica e tá ótimo também. Exatamente. Isso é uma autoestima inabalável. Unha, cabelo, roupa, maquiagem é autoimagem. E a autoimagem, ela é importante, desde que a sua autoestima esteja bem. A sua autoestima esteja inabalável e você tenha clareza da sua identidade e da sua essência. Exatamente. Porque senão é só casca. É o que eu falo, que mesmo esses momentos em que eu tive, né, esses sustos, eu não seria a palavra susto, mas assim, esses impactos, né, que foi ali o cabelo, a sobrancelha, os cílios, mas eu tinha tanta certeza de quem eu era, de quem eu sou, que eu não deixei me abalar. Entendeu? Exatamente. E eu falava, não, você é muito mais do que isso. Você nasceu para vencer e não vai ser isso que vai te abalar. Não vai ser isso que vai te derrotar. E é assim que eu sigo. É o que você falou. Eu sempre sofri muito bullying lá na infância. Era magra demais, era tudo demais, né? Naquela época. Então, mas eu nunca deixei que esse bullying me tornasse algo diferente da minha essência. Eu sempre fui muito, como diz a minha mãe, eu sempre fui muito segura de mim. Eu não deixo nada me abalar nesse sentido. Do que o outro pensa de mim, o problema é do outro. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei da minha essência. Então, assim, isso é muito importante, é o que você falou. A gente saber separar a autoestima da autoimagem. Dentro da autoestima, aí a gente tem aí autocuidado, autorresponsabilidade, autoconfiança. São 7 autos que tá lá no meu quadro, gente. Não vou lembrar de todos agora. E isso tudo vem dentro de uma sacolinha chamada amor próprio. Só que o que sustenta a base disso tudo é a autoestima. A gente precisa levar a autoestima mais a sério. Exatamente. A autoestima de um ponto de vista onde eu vou deixar de me sentir impostora naquilo que eu faço. A autoestima de um ponto onde eu vou saber viver a fé. Eu falo que no meu processo com o câncer, eu vi a fé. A fé materializou na minha vida. Teve um momento, já tinha aí uns 25 dias pós-cirurgias, porque a minha cirurgia teve intercorrência, eu passei momentos muito desafiadores. E a minha irmã, enfermeira, ficou em casa comigo, cuidando de mim, ela olhou pra mim e falou pra mim assim, mas eu não aguento mais te ver desse jeito, amarela, batida, com essa boca roxa de dor. Pelo amor de Deus, bota um cropped, reage. Aí eu fui com muita dificuldade até meu guarda-roupa. Uma das portas do meu guarda-roupa é um espelhão. Aí eu olhei assim no espelho, eu não me vi daquele jeito. Eu tava de pijama, de sonda, de literalmente dreno. derrotada, né? Eu olhei assim, eu me vi arrumada, maquiada num palco palestrando. Eu enxerguei isso no espelho. Aí quando eu voltei, eu olhei pra cara dela e falei assim, tenha paciência, vai passar. Naquele momento eu entendi que isso era fé. Eu tava tendo certeza de uma coisa que eu não estava vendo. Exatamente. Eu falei, caramba, que experiência incrível. Eu falo que foi uma das maiores experiências que eu já vivi na vida, comigo mesmo e com Deus, foi essa, sabe? E um segundo momento também que foi muito marcante foi quando eu precisei fazer uma tomografia, eu não conseguia subir na maca antes da segunda cirurgia. Aí 5 enfermeiras ao meu redor querendo me ajudar, mas não conseguia. Aí elas começaram a chorar junto comigo, só que eu tava chorando de dor. E elas estavam chorando de dó de mim. Sabe o que? Aquela situação. Aí eu olhei pra uma delas e falei assim, vai passar. Eu estava indo pro centro cirúrgico fazer uma cirurgia de reparação, de emergência, com a equipe super reduzida. Era Deus só. A única chance que eu tinha de sair dali com vida era Deus. E eu olhei na cara delas e falei, vai passar. E dali em diante, esse vai passar se tornou o pilar que sustenta a minha vida. Tudo que eu passo hoje, eu lembro daquele momento. E eu ouço essa voz. Vai passar. Você sabe que vai passar. Vai passar. E aí, as coisas boas também vão passar.
Os momentos bons também vão passar. E a gente tende a viver de uma maneira muito infantilizada, né? Achando que a nossa vida vai ser feita... É um mar de rosas, uma festa. Né? Exatamente. E não é. E não é. E não é. Então, a fase difícil vai passar, mas a fase boa também vai passar. Tudo passa. E a gente tem que decidir de que forma que a gente vai encarar cada uma delas. Não é se entregando. Eu aprendi muitas coisas. Eu falo que essa experiência mais me trouxe do que me tirou. Eu tenho certeza que você também. A gente descobre que a gente é muito mais forte do que a gente imagina, que a gente é muito mais amado, muito mais importante do que a gente imagina, Exatamente. que a gente é muito mais capaz do que a gente imagina. E como que você hoje aplica isso na sua carreira, como que você hoje ajuda outras pessoas com tudo isso que você aprendeu? Bom, eu aplico da forma que eu te disse, né, que eu já falei anteriormente, assim, tentando levar ali através das minhas redes sociais um pouquinho do meu cotidiano, um pouquinho do que eu vivo ali, porque, sinceramente, eu não tenho muita paciência hoje em ficar ali mostrando, ali postando, mas, por exemplo, durante todo o meu tratamento, até uma pessoa me perguntou isso há uns dias atrás, Elaine, era real tudo que você mostrou ali? Eu falei, 100% real. O pouco que eu mostrei foi a minha realidade. Assim, porque às vezes as pessoas até achavam que eu estava falando que eu estava bem, mas por trás do celular eu estava triste, derrotada. Não. Eu tentei ao máximo mostrar realmente a minha vivência, né? Tudo que eu estava vivendo ali para ajudar o máximo de pessoas que se sentem derrotadas, né? Que mesmo assim, os dias eu com sonda, eu me mostrava no espelho, eu mostrava a sonda, falava, olha, hoje eu ainda estou com a sonda, olha como está. Então eu tentava mostrar aquilo tudo para as pessoas verem que vai passar, que iria passar, sabe? E essa parte de autoestima eu falava, gente... Mas você conseguiu levar isso para dentro do seu trabalho hoje? Sim. Sim, tem clientes... Porque essa importância do autocuidado é um dos autos também que eu tinha esquecido, é o autocuidado. São 7, depois eu mando até para vocês nas redes sociais, são 7 autos. Um deles é o autocuidado também. Talvez se você não tivesse ido colocar a prótese, você ia demorar muito mais para descobrir em fase muito mais grave, né? E... mesmo tendo um autocuidado diário, assim, mensal, periódico, enfim. O que você indica hoje, sugere para as meninas? Porque eu descobri o meu muito no comecinho, porque eu fazia preventivo de 6 em 6 meses. E eu sempre eu tô postando esse assunto nas minhas redes sociais. E em uma dessas postagens, ela até, uma cliente minha mandou um direct pra mim, falou, fazem 6 anos que eu não faço preventivo. E a prevenção é tudo. Eu costumo falar que muitas pessoas falam, quem procura acha. Eu costumo falar ao contrário, que quem procura cura. Porque quanto antes você descobre qualquer coisa, é mais fácil tratar. Sim. Tudo no começo é muito mais fácil. Igual no meu caso, eu descobri ainda, graças a Deus, no começo, né? E eu ficava me perguntei algumas vezes, e se? E se? Até que eu resolvi parar de me perguntar e se, por exemplo, Nunca e se lá na hora da plástica esse tumor tivesse rompido? E se? Será que eu estaria aqui para estar contando a minha história? Não sei. Então eu parei de usar esse termo e se e passei a viver ali cada etapa. E é o que eu falo com as mulheres hoje. Se cuidem, se toquem, mantenham seus exames em dia, né? Não só mamografia, mas os exames periódicos. Eu tenho bastante clientes que são tão atarefadas que acabam deixando para depois, e pode ser que o depois nunca chegue. Eu falo isso muito também. Quando alguma comenta comigo, eu falo, olha, pode ser que o depois não chegue. Vá, marque, disponibilize um tempinho aí do seu trabalho, deixe um pouquinho de lado e se ame mais, porque isso é um ato de amor, Sim. né?
você se cuidar. A prevenção é um ato de amor. Porque a partir do momento em que você descobre algo no começo, é tudo mais fácil. Quando eu passei na Ancominas, né, para ver se ia precisar de rádio, químio, a médica que me atendeu, eles conversam muito com a gente, né? É um atendimento, assim, surreal. E a gente ficou um tempão conversando, eu contando para ela tudo que eu fazia, como que era a minha rotina, minha vida. Aí no final ela me deu parabéns. Ela virou e falou assim: você está livre da químio e da rádio, pode ir embora para sua casa, viver sua vida normalmente, tranquilamente, só não abra mão do acompanhamento. Mas coisa que eu não preciso nem falar muito, porque se você está indo para sua casa hoje sem rádio, sem químio, é porque mesmo sendo mãe de 2 pequenos, de 3 filhos, com tudo isso que você faz, você nunca abriu mão de você. Você merece os meus parabéns. Aí eu falei, cara, mas isso para mim é tão comum. Isso para mim é tão normal. Mas aí depois eu comecei a descobrir, eu comecei a entender melhor o que ela estava falando. Para muitas mulheres não é. Eu acho, Carol, que para a maioria, com toda essa vivência aí, principalmente no meu TikTok, eu recebo mais mensagens nesse sentido do que no Instagram. O Instagram eu recebo também, mas o TikTok são muitas, é uma média ali de 100, 200 mensagens diárias, exatamente falando isso. Como que eu começo a me cuidar? Olha isso. Eu começo por onde? Só um minutinho, vou te interromper um pouquinho. Tá aparecendo aí pra gente um dos nossos parceiros, Colégio Gênios, na Praça João Pinheiro. Então é um colégio com horário diferenciado, período integral, com várias atividades extra classe. O horário deles é das 6:30 da manhã às 7 da noite, do berçário ao fundamental. Tem balé, futebol, vôlei, queimada, xadrez, natação, inglês, cross kids. Tem atividade o tempo todo para aquela criançada fazer. Se você está precisando aí de um colégio de segurança com responsabilidade para deixar seu filho, entre em contato com a Kelly ou com o Fernando no Colégio Gênios, na Praça João Pinheiro. Mas infelizmente, Elaine, isso é muito real. Muito, muito real. São mensagens assim que às vezes eu até choro quando eu leio, depoimentos. Porque eu falo, meu Deus, é a grande maioria e deveria ser o contrário, né? Mas assim, tem muitas mulheres que já têm uma autoestima baixa, que já se sentem inferiores. E aí quando vem a doença, aí entra essa parte, né, do porquê eu. Então, ao invés de se perguntar o para quê, já pergunta o porquê e já vai deixando ali a doença tomar conta. Então, cada mensagem que eu leio, às vezes eu falo, meu Deus, como que pode? Principalmente de pessoas que são de alguns outros estados, onde a saúde não é tão boa, né? Porque eu falo que o meu tratamento, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho profissionais incríveis que me acompanharam, me acompanham, mas tem pessoas que não têm. Não tem isso. Sabe? Então, às vezes eu falo, meu Deus, por que é tão difícil? Né? Poderia ser algo tão padronizado, porque a pessoa já está... Quando ela recebe um diagnóstico, automaticamente aquilo ali já mexe muito com o psicológico. Né? Então, assim, aí vem toda a parte do tratamento, do não saber quando começar, do não saber como vai ser. Isso tudo mexe muito com o psicológico dessas mulheres e eu fico chocada com tanta coisa que eu leio e vejo. Eu até um tempo atrás, eu pensei em fazer um grupo, sabe? No WhatsApp, mas eu falei, meu Deus, será? Porque são histórias tão tristes que eu não sei se elas gostariam de abrir para outras mulheres. Ao mesmo tempo que eu acho que seria bom, porque seria uma troca, eu fico meio receosa pelo fato de serem coisas tão íntimas, sabe?
Mas é triste a gente saber que a realidade de muitas não é a nossa. Não é a nossa. Não é a Exato. nossa. Enquanto você está falando, eu estou pensando exatamente isso. Eu fiz as minhas cirurgias com o melhor cirurgião oncológico da região. Eu tive a minha mãe 24 horas junto comigo. Eu saí do hospital, a minha irmã estava no portão me esperando, uma enfermeira para cuidar de mim, 10 dias sem sair do meu lado. Então, a gente sabe que os meus filhos me dando o maior apoio da vida, minha força vinha deles, o pai deles, a gente já estava separado na época, mas apoiando, cuidando das crianças, trazendo, levando, buscando, fazendo tudo que precisava ali. Você tá bem? Você quer ver eles? Você quer que eu leve? Você quer que eu trago? Não, descansa mais um pouco, eu cuido mais um pouco. Então, assim, eu não posso reclamar de nada, sabe? Teve uma rede de apoio, né? Muito. E aí a gente sabe que não são todas que passam por isso. É o companheiro que simplesmente olha e fala assim, agora você só passa mal, eu tô indo embora. É a família que não entende, às vezes o processo é longo, é demorado, a família perde a paciência, não entende, abandona. E é penoso, né? Além de demorado, é penoso, porque tem pessoas, eu falo que eu sou privilegiada em todos os sentidos, inclusive com os sintomas, né? Os sintomas da quimioterapia, tudo. Então, assim, nem todas são assim. Mas eu acredito muito, a gente colhe o que planta, sabe? E eu trabalho muito a questão da autorresponsabilidade. Às vezes eu chego a ser até muito dura em relação a isso. Eu falo que tem cliente, tem amigos meus que às vezes eu falo assim, aí no outro dia eu fui muito dura com você, porque eu costumo ser muito dura com as pessoas em relação a essa consciência de autorresponsabilidade que a gente precisa ter. Porque isso é bíblico, a gente colhe o que planta. Não tem jeito da gente plantar pepino e colher melancia. Então, se você teve um estilo de vida, desde a sua adolescência, desregrado, sem hora para dormir, sem hora para acordar, se alimentando mal, consumindo muito álcool, fumando, quando vem um diagnóstico assim, você vai sofrer mais. Exatamente. Então, se você não teve os sintomas da quimioterapia, porque provavelmente você tinha uma vida regrada. Antes. O médico fala comigo, porque acabou que consideram que eu me recuperei rápido pelo tamanho da grandeza das 2 cirurgias que eu fiz, né? Com 3 meses eu voltei a trabalhar, porque eu faço atividade física desde 13 anos de idade. E, gente, eu juro por Deus, não é porque eu quero. Nossa, tem dias que dá vontade de ir para qualquer lugar, menos para academia. Não, e a atividade física, ela é tão importante quanto o tratamento, quanto o medicamento, quanto o médico, quanto Sim. Cura. Igual, por exemplo, agora eu comecei com tamoxifeno. Vem alguns anos aí tomando. E a minha oncologista falou, Elaine, eu não preciso te falar, mas você já sabe, né? Que a atividade física é como se fosse uma prescrição médica. Falei, não, doutora, eu já faço. Durante o processo, tinham dias que eu estava muito cansada, debilitada, mas eu fazia 2 exercícios, 1 exercício. Você estava saindo da sua zona de conforto. Exatamente, mas eu fui. Eu não deixei de ir. Ontem, eu estava numa reunião e eu falei sobre a questão da zona de conforto. Uma pessoa falou para mim assim, quando que eu vou entrar na minha? Eu falei assim, a pergunta é o contrário. É quando você vai sair da sua zona de conforto. Porque a zona de conforto não é aquele momento em que tudo tá lindo, maravilhoso e bom na sua vida, não. É muito pelo contrário. Se você não tá satisfeito com os resultados que você tá tendo hoje, é porque você precisa se movimentar e sair da sua zona de conforto. A zona de conforto nada mais é do que o furô de cocô. É confortável, é conhecido, tá cheinho, tá quentinho, mas fede. A gente precisa aprender a sentir o incômodo do fedor e se mover e sair dali. E aí, sair da zona de conforto, e eu não sei por que esse assunto tá me perseguindo a semana toda, que hoje, um atendimento que eu fiz de manhã, um dos atendimentos que eu fiz pela manhã, a minha cliente falou, a gente conversou sobre isso também. E ela falou, eu achava, Carol, que sair da zona de conforto era eu sangrar em vida. Aí eu falei, não, é um movimentinho a mais que você faz. Exatamente. É uma fominha a mais que você passa, é um litrinho de água a mais que você bebe. Você já vai estar saindo da sua zona de conforto. Aí você sai um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã,
O ordinário bem feito todos os dias constrói o extraordinário lá no final. Exatamente. É essa mentalidade que a gente precisa ter. Então, ir na academia e fazer um exercício, você saiu da sua zona de conforto, não importa. Aquilo era o que você conseguia fazer e você fez. Isso muda todo o jogo. A gente fala muito isso, né? Eu fui privilegiado, eu somos abençoados, somos. Não tem nenhuma dúvida de que somos. Mas também Deus não tem filhos preferidos. Nós colhemos o que nós plantamos. Não é? Exatamente. Ai, que vontade de ficar aqui a tarde toda falando com você. Que delícia, gente. É muito bom, né? Que delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós já estamos caminhando para o final, infelizmente. Nunca vi meia hora passar tão rápido. Mas temos que cumprir regras, né? É porque, embora seja um assunto muito pesado, mas quando se tratado de forma leve, fica gostoso de falar. Sim, né? Porque a gente está falando aqui não é do câncer. Não, é prevenção. Nós estamos falando de prevenção, de autocuidado, de amor próprio, de autoestima, de consciência. Exatamente. Sabe? De mentalidade, da forma como você vai enfrentar os seus problemas. E é a maneira como você faz uma coisa, como você faz todas as outras. Então, eu passei, quando eu fiz transição de carreira, de psicanalista presencial para terapeuta online sistêmica, no Instagram eu não tinha. Então, eu considero isso um desemprego, porque eu fiquei aí 1 ano e meio sem faturar nada. Logo após isso, eu me divorciei com 2 filhos pequenos. Eu precisei me divorciar. 1 ano depois do divórcio, eu fui diagnosticada com câncer. Sim. E aí, eu passei por uma consultoria financeira, ela virou e falou assim, Carol, tem 3 Ds que destrói a vida de um ser humano. Ela não sabia da minha história ainda. Ela iniciando o trabalho dela comigo. É o desemprego, o divórcio e a doença. E você passou pelos 3. Aí eu falei, nossa moça, então eu gabaritei. Mas eu tenho um 4º D que nunca deixou nada disso me destruir. Deus. E aí, é porque ele é mais Deus na minha vida do que na sua? Não, é mentalidade. É mentalidade, é a forma como a gente decide viver esse Deus, entender esse Deus, praticar essa fé. Isso é mentalidade. Cada um vai desenvolver a sua. Exatamente. Muito obrigada por estar aqui. Quer deixar algum recado para as nossas meninas? Obrigada pelo convite. E a minha palavra seria prevenção mesmo, meninas. Não deixem de fazer os seus exames regulares. Se sentirem qualquer coisa, procurem um médico, porque, como eu falei, quem procura, cura. Muito bom. Pessoal, se inscreva no nosso canal lá no Instagram. Inscreva no nosso canal lá no YouTube. Siga a gente no nosso Instagram. Siga essa mulher maravilhosa no Instagram. Vou confessar uma coisa pra vocês, de verdade. Eu não tenho tempo de ficar seguindo ninguém nas redes sociais. Existem 2 pessoas que eu sigo nas redes sociais. Ela e uma outra moça lá da minha cidade natal, que é uma menina super humilde, super simples, mas que me ensina todos os dias com o comportamento dela. Porque são pessoas que valem a pena a gente seguir. Então, o Instagram dela tá aparecendo aí na tela para vocês. Acompanhem e vocês vão ver que essa força, essa fé, essa beleza, essa naturalidade, essa simpatia é real.